Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês a maldição do solar, a revelação das trevas. Lord Anthony recebeu uma carta que o seu mordomo trouxera. Curioso, quando ele a abriu, ele observou que se tratava de um parente distante, da qual, na verdade, ele só tinha ouvido falar quando ele era muito criança. Nessa carta, dizia que era para ele procurar um tabelião, pois ele havia herdado uma mansão, na verdade um solar, que ficava no norte da Inglaterra. De posse, então, deste convite, ele se dirigiu, então, para essa localidade, viajando por vários dias até chegar na sua mansão, ou seja, na sua nova moradia, nesse solar sombrio que havia sido presenteado por um antecessor seu, de sua família. Na verdade, desde que ele chegara, que Lord Anthony chegara a esse povoado, as conversas que tinham ouvido não lhe agradavam muito, pois diziam horrores do lugar, dizendo que este solar era assombrado, era amaldiçoado, e assim por diante. Diz que o povo dizia que aquele solar estava abandonado já há muitos anos, desde a morte de Lord Sebastian. Ele então se dirigiu um pouco, digamos, assustado até o solar, onde corajosamente ele abriu a pesada porta, tentando desvendar os segredos sombrios que assolavam o local há séculos. Porém, cada passo que ele dava em direção do coração da mansão, a atmosfera se tornava mais pesada e opressiva. E assim ele sentia uma vibração muito forte e muito negativa naquele lugar. Lord Anthony, então, encontrou, depois de fazer suas buscas e uma varredura em toda aquela mansão, uma sala secreta e escondida atrás de uma parede falsa. Depois de fazer uma varredura minuciosa, Lord Anthony descobriu antigos pergaminhos e alguns livros empoeirados, que ele começou a ler com muita avidez, onde revelava toda a verdade por trás da história da maldição que assolava aquele solar. Essa maldição, segundo o livro, foi lançada pelo próprio Lord Sebastian Blackwood, o seu antecessor, o sinistro construtor daquele casarão. Ali parece que ele tinha encontrado o verdadeiro motivo ou as verdades e mentiras sobre o que dizia a população. E pelo que ele estava vendo, nada daquilo era mentira, era tudo a mais pura verdade. E pela análise que ele estava fazendo naqueles pergaminhos, descrevia minuciosamente os rituais obscuros que foram realizados por seu tio-avô, o Lord Blackwood, na qual ele buscava obter poderes sobre os seres humanos através de pactos sombrios que ele fizera com entidades malignas. Na verdade, seu tio-avô fizera esses rituais que envolviam sacrifícios humanos e invocações demoníacas, o que concedeu a seu tio a riqueza e grande influência, mas veja bem, ao custo da sua própria alma. Na verdade, depois de começar a ler tudo aquilo, nosso amigo
Lord Antony ficou realmente estarrecido. Na verdade, a maldição do solar foi desencadeada pelo seu antecessor, o Lord Sebastian, que chegou, segundo estava anotado ali naqueles pergaminhos, chegou a sacrificar a sua própria filha, uma jovem de nome Anabel. Isso, segundo estava escrito, para fortalecer o seu vínculo com as forças das trevas. Foi aí que, a partir desse momento, a mansão se tornou um local de dor e de sofrimento sem fim, aonde os espíritos atormentados daquelas vítimas da maldição e até da sua própria filha vagavam até aquele instante sem descanso algum. Na verdade, Lord Antony começou a pensar numa maneira de quebrar aquela maldição. Pensando consigo, ele pensou: só existe uma maneira, enfrentar as forças sobrenaturais que ainda habitam aquele solar. Com coragem e determinação, Lord Antony então se prepara para um confronto final com aquelas entidades sombrias, munido de conhecimento e artefatos místicos que ele encontrou nos registros antigos. E na batalha contra as forças das trevas, Lord Antony enfrenta aparições assustadoras, manifestações poltergeist e visões terríveis. Sua mente é testada ao limite, mas ele se mantém firme em sua determinação de libertar o solar do jugo da maldição. E após uma batalha intensa, Lord Antony consegue enfraquecer aquelas entidades malignas e desfazer o vínculo que foi feito entre Lord Blackwood, seu antecessor, e as forças das trevas. Uma luz brilhante então irrompe na mansão, dissipando aquelas sombras e trazendo paz para o solar sombrio. Na verdade, a maldição que assombrava o solar sombrio foi finalmente quebrada, graças à coragem e à determinação de Lord Antony. A mansão que outrora fora tomada pelo medo e pela escuridão, agora brilha com uma nova energia. Na verdade, essa sombria história do solar serve como um lembrete para todos de que o mal pode ser superado e a redenção pode ser encontrada, mesmo nos lugares mais sombrios. Lord Antony deixa o solar com cicatrizes emocionais profundas, mas também com a sensação de ter cumprido uma missão importante, pois a história do solar sombrio se torna parte do seu legado pessoal e ele continua a compartilhá-la com o mundo, alertando sobre os perigos do poder desmedido, da ganância e as consequências terríveis que podem ocorrer com as pessoas simplesmente por ambição. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigada por nos assistir e apoiar. Temos mais conteúdo em nosso canal. Aproveite!